Vamos fazer uma leitura bíblica em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante. Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos repetir o versículo 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Porque estou atormentado nesta chama. Meus irmãos, nesta manhã nós vamos meditar nesta narrativa bíblica, e o título que nós damos para esta mensagem é: Quem você culpará? Quem você culpará se morrer
e for enterrado, e no inferno erguer os olhos, estando em tormento, quem você culpará? Esta narrativa bíblica foi contada pelo Senhor Jesus Cristo quando ele esteve aqui na terra, no seu ministério itinerante, pregando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ele então conta esta narrativa bíblica, este fato que ocorreu, para ensinar aos seus discípulos e também a todos nós que após a morte existe vida, que após a morte existe dois caminhos. Um caminho de tranquilidade, de felicidade, de gozo para aqueles que aceitam ele como Salvador, e que após a morte existe um lugar de tormento, um lugar de tribulação, de sofrimento para os ímpios. Algumas seitas, como as Testemunhas de Jeová, e também esta seita chamada Adventismo do Sétimo Dia, que eles acreditam no sono da alma e na aniquilação, não acreditam que após a morte existe um lugar de tormento ou um lugar de paraíso. Eles menosprezam esta narrativa do Senhor Jesus Cristo, dizendo que isto aqui é uma parábola. Quando nós apresentamos esse texto, provando que existe a vida após a morte, imediatamente eles logo dizem: isto é uma parábola. Na verdade, o texto não é uma parábola, é uma narrativa, um fato que realmente aconteceu, e Jesus está ensinando que existe vida após a morte. Mesmo que fosse uma parábola, não haveria nenhum problema, porque uma parábola não é uma fábula. Jesus nunca contou uma fábula. Mesmo se fosse uma parábola, o Senhor Jesus está ensinando aqui que uma pessoa, após a morte, pode ser lançada no céu ou no inferno. E eu quero frisar aqui este homem rico, que vivia regalada e esplendidamente, se vestia de púrpura, de linho, tinha dinheiro, fortuna, nada lhe faltava, mas ele morreu. Não pelo fato de ele ser rico, mas pelo fato de não buscar a Deus. Quando ele morreu, ele foi despertado no Hades, num lugar de tormento. E ele ficou apavorado. O que é que eu fiz? Por que que eu vim cair aqui? E ele, neste lugar de tormento, ele até pede para Abraão que ele mande alguém na terra para falar aos seus parentes sobre este lugar de sofrimento. Então nós encontramos aqui uma pessoa que morreu, que não tinha Deus na sua vida, e ele é despertado num lugar de tormento. E a pergunta que nós fazemos nesta manhã, para você que está ouvindo esta programação, você que sabe que a vida é frágil, que a qualquer momento nós podemos perder a vida. A pergunta: quem você culpará? Quem você culpará? Ser igual ao rico desta narrativa que nós acabamos de ler? Você morrer e for enterrado, e no inferno erguer os olhos, estando em tormentos. Você morre e daqui a pouco você abre os olhos e percebe que você está num lugar de tormento, tormento eterno.
e que não existe a possibilidade de sair de lá. Quem você culpará? Você, prezado ouvinte, não poderá, de maneira alguma, jogar a culpa em Deus. Você não pode dizer, eu estou aqui porque Deus me lançou neste lugar. Não. Você não poderá jogar a culpa em Deus, pois não é sua vontade que alguns se percam. Nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto aqui é muito claro. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos se salvem. Deus não quer que ninguém seja lançado no inferno. Portanto, se você morrer e abrir os olhos e está no inferno, você não poderá culpar a Deus, porque é a vontade de Deus que todos se salvem, e ele até mesmo providenciou o seu Filho para ser o Salvador de toda a humanidade. Quem você culpará? Você não poderá jogar a culpa em Cristo. Por quê? Porque lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, está escrito: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Como você poderá culpar Cristo? Se diz que ele veio para salvar os pecadores, o mais vil pecador pode alcançar a salvação. Também nós lemos lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo 25. Portanto, falando de Cristo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então você não poderá, de maneira alguma, culpar Cristo, porque ele pode salvar perfeitamente qualquer pecador. Você não poderá dizer, nasci predestinado para ir para o inferno. Mentira. Repito, mentira. Esta doutrina da predestinação fatalista é uma doutrina mentirosa, que diz que alguns nascem para ser salvos e outros nascem para serem perdidos. A pessoa já nasce carimbada. Este nasceu para ir para o céu, este nasceu para ir para o inferno. Doutrina não é bíblica, porque a palavra de Deus diz que ele pode salvar perfeitamente todos os que se chegam a Deus. Todos os homens podem alcançar a salvação. Quem você culpará, prezado ouvinte, se morrer e for enterrado, e no inferno erguer os olhos estando em tormento? Você não poderá dizer que não é pecador. Você não pode dizer, olha, eu estou aqui neste lugar de tormento, mas eu não sou pecador. Eu nunca pequei. Você não poderá dar esta desculpa. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dizer que eu fui lançado injustamente no inferno porque eu não era um pecador, a Bíblia diz que todos os homens pecaram. Não existe um homem na face da terra que não seja pecador. Nunca viveu um homem na face da terra que possa dizer: eu nunca tive um pecado. Só Jesus pode dizer que nunca pecou. Nós também encontramos na Bíblia, lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, preste bem atenção: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Repetindo, não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. É o que está dizendo a Bíblia. Ainda Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, o texto é muito claro, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, você não poderá dizer que não é um pecador. Quem você culpará, prezado ouvinte? Quem você culpará? Você não poderá dizer: estou fazendo o melhor que posso. Virei a página da vida e agora sou membro de uma igreja. Sou bondoso de coração. Confio na sabedoria de Deus. Você já imaginou? Você se julgando uma pessoa bondosa, membro de uma igreja, frequentador de uma igreja, obreiro de uma igreja, título de presbítero, pastor, mas vivendo no engano, vivendo no pecado, se apresentando como cristão, mas não é um verdadeiro cristão, morre, é enterrado e no inferno ergue os olhos, estando em tormento. E dizer para Deus: olha, eu era uma pessoa bondosa, eu frequentava a igreja, mais de 50 anos eu frequentei a igreja, eu tinha cartão de membro, por que eu estou neste lugar de tormento? Eu confio na sabedoria de Deus, eu amava a Deus. Não, você não poderá dar esta desculpa. Sabe por quê? Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz o seguinte: Deus afirma que toda justiça não passa de trapo de imundícia aos olhos. Não adianta você dizer: eu não mereço ir para o inferno porque eu fui uma pessoa bondosa, caridosa, praticava boas obras. Mas o profeta Isaías aqui afirma que toda a nossa justiça não passa de trapos de imundícia aos olhos dele. Ainda em Tito, capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Preste bem atenção, não é pelas obras, não é porque você foi um cooperador da igreja, que você cuidava da limpeza da igreja, era porteiro da igreja, amava a igreja,
dava esmolas, cuidava da assistência social, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. O coração, mais do que todas as coisas, é perverso. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Ainda em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, essa desculpa não tem cabimento. Dizer, eu fiz o melhor que eu podia, eu era uma pessoa bondosa, não é justificativa para você culpar alguém e ir porque você foi lançado no inferno. Quem você culpará? Você não poderá dizer que não foi avisado. Já pensou? Você é lançado no inferno e vai dizer, olha, eu nunca fui avisado, ninguém me avisou sobre este caminho de tormento, ninguém me avisou que Jesus era o Salvador. Não, não. Você não poderá dizer que não foi avisado. Esta mensagem que eu estou pregando nesta manhã já é um aviso para você e pode ser a última para você. Este pode ser o último aviso de Deus para você. Portanto, prezado ouvinte, estude a Bíblia e comprove tudo o que foi dito até aqui nesta mensagem. Se você se preocupa com estas questões, é porque o Espírito de Deus está empenhado em mostrar os riscos que você corre. Você corre um risco muito grande de viver sem Cristo no seu coração. Você está sem Deus, sem Jesus Cristo e sem esperança no mundo, pois eu lhe afirmo nesta manhã, Cristo é a nossa esperança. Cristo é a esperança para os pecadores que estão afastados de Deus. Nesta manhã, você tem a oportunidade de se acertar com Deus, de obter o perdão dos seus pecados, a certeza da salvação. E quando você partir desta vida, você vai ao encontro de Deus e não vai para este lugar de tormento que este homem rico desta narrativa que nós estamos aqui meditando foi. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 12 e versículo 13, tem uma mensagem para você, prezado ouvinte. Preste atenção no texto em que eu vou ler. Efésios, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Preste bem atenção. Não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então aqui está dizendo que aquele que vive sem esperança, sem Deus no mundo, quando ele entrega a sua vida para Cristo, ele é recebido. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, sem esperança, sem Deus, pelo sangue de Cristo, chegaste perto de Deus. Então, Cristo é a esperança. Cristo é o elo. Cristo é o caminho que leva o homem a Deus. Você pode se chegar a Deus. Você quebrou as leis do Senhor e já está condenado e aguarda a execução. No entanto, prezado ouvinte, você pode ser perdoado neste instante, nesta manhã, enquanto você está ouvindo esta mensagem e o Espírito Santo está falando contigo. Se você quiser, você pode ser perdoado neste instante. Mas se resistir ao Espírito de Deus, Deus lhe diz: não contenderá meu Espírito para sempre com o homem. Gênesis capítulo 6, versículo 3. E ainda em Provérbios capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido, preste bem atenção, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Olha só que perigo. Quantas vezes o Senhor tem falado contigo. Você que se desviou da casa de Deus, você que foi criado nos caminhos do Senhor, se afastou, entrando no mundo do pecado, das drogas, da prostituição, do sexo ilícito. Quantas vezes o Senhor tem falado ao teu coração: volta, filho meu, mas você endurece o coração. Mas Provérbios 29, 1 fala: o homem que muitas vezes repreendido e endurece a cerviz, de repente, será destruído sem que haja remédio. Olha o perigo que você, desviado do caminho do Senhor, está passando. Olha o perigo que você está ocorrendo com você. Ainda no livro de Jó, capítulo 36, versículo 18. Porquanto há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarias dele. Que esta palavra fique marcada no teu coração. Portanto, há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarias dele. Prezado ouvinte, quem você culpará? Se morrer e for enterrado e no inferno erguer os olhos, estando em tormento, como este rico desta narrativa bíblica.
você não pode dizer que ainda há muito tempo para resolver esta situação. O Espírito Santo está falando com você, você resiste. Não, ainda tenho tempo, ainda sou jovem, vou deixar esta questão para mais tarde. Não, você não pode dizer que ainda há muito tempo para resolver a situação, pois Deus é muito claro. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Provérbios, capítulo 1, 24 e 28. Vou repetir para que você possa entender. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Foi o que aconteceu com este homem rico. Perdeu o seu tempo em vida. Era rico, vivia regalada e esplendidamente. Quando ele morreu, foi lançado no lugar de tormento. Clamou, mas não tinha mais solução. Após a morte, uma vez lançado no inferno, não existe a possibilidade de sair do inferno. E o tormento é eterno, como diz aqui Provérbio. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Quantas pessoas que estão hoje no inferno, no lugar de tormento, clamando, e não obtêm mais resposta de Deus. Querem sair daquele lugar de tormento. Pessoas que frequentavam igrejas evangélicas, mas que não cuidaram da sua própria espiritualidade. Você também não poderá culpar as circunstâncias, pois nada impede um pecador de aceitar a Jesus Cristo. Se quiser ser salvo, vós não quereis vir a mim para terdes vida eterna, diz o Senhor Jesus. Terminando, quem você culpará? Você não pode culpar os hipócritas, pessoas que dizem uma coisa, porém fazem outra, porque você tem a Bíblia para guiar sua vida e não tem de seguir os passos alheios. Porque tem pessoas que dizem isso: para que eu vou ser crente? Por que eu preciso ir para a igreja? Conheço aquela pessoa que é crente e é uma pessoa errada, um hipócrita. Conheço aquele pastor que prega todos os domingos, mas ele é um falso pastor. Não é desculpa. Você precisa seguir a Bíblia. Não tem que seguir os passos alheios. Siga o Senhor Jesus. Portanto, prezado ouvinte, leia a Bíblia. Ela é a palavra do Deus vivo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, a mensagem foi transmitida da parte do Senhor. Quem você culpará? Não tem desculpas.
Volte para Jesus hoje mesmo. Peça a Ele o perdão dos seus pecados. Não perca tempo. Venha para Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.